Feche os olhos por um instante e escute aquilo que fala sem parar dentro de você, que julga, que compara, que revive brigas antigas. Isso não é você. E quando você entender quem realmente escuta essa voz, alguma coisa dentro de você vai finalmente descansar. Tem dias em que você deita na cama, cansado, e o corpo para, mas a cabeça não. Ela repete uma frase que alguém disse, reescreve uma discussão de anos atrás. Já aconteceu com você, não foi? Pois é. Isso não é só cansaço, é uma voz que mora dentro de você e que quase ninguém aprende a escutar de verdade. Eckhart Tolle notou algo simples, mas que mudou a vida dele por completo. Se você consegue ouvir essa voz, então você não pode ser ela. Alguém está escutando, e esse alguém é você, o de verdade, não o que pensa, o que percebe. Guarda essa ideia com carinho, porque ela é a porta de tudo que vem agora. Você já reparou como um pequeno comentário pode virar uma tempestade dentro de você? Uma palavra, um olhar torto, e de repente você está revivendo aquilo o dia inteiro, criando respostas que nunca vai dizer. Isso não é força de vontade fraca. É a mente fazendo o que ela sempre fez, se alimentando do passado para continuar existindo. E aqui vai uma verdade desconfortável. A mente não gosta de paz. Silêncio para ela é ameaça. Sem problema para resolver, sem história para contar, ela perde o sentido de existir. Por isso ela cria motivo, mesmo quando não tem motivo nenhum. Então, como parar isso? Segura essa pergunta com você, porque a resposta é mais simples do que parece e, ao mesmo tempo, é tudo. A resposta não é pensar mais. É voltar para agora, não o agora como ideia bonita para dizer por aí. O agora de verdade, sentido no corpo, na respiração, no chão debaixo do seu pé. Tolle costumava dizer uma coisa que parece óbvia, mas quase ninguém vive de verdade. A vida só acontece agora, nunca ontem, nunca amanhã. E ainda assim, a gente passa o dia inteiro em qualquer lugar, menos aqui, no trabalho, pensando em descansar, descansando, pensando no trabalho, do lado de quem ama, com a cabeça longe. Esse desencontro entre onde o corpo está e onde a mente foge é para Tolle a raiz de quase todo o sofrimento humano. Porque toda vez que a mente sai do agora, ela inventa uma vida paralela, cheia de medo, cheia de comparação, cheia de coisa que nem aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora mesmo, enquanto você assiste isso, existe algum problema acontecendo nesse segundo exato? Não o que você teme que vá acontecer, não o que já passou, só agora. Na maioria das vezes, a resposta é não. E isso já diz muita coisa sobre de onde vem o seu sofrimento. Tolle chama de corpo de dor essa mágoa antiga que fica guardada dentro da gente, quieta, esperando. E de vez em quando, ela acorda sozinha e faz você reviver uma dor que nem é mais dessa época, como se fosse agora. Já sentiu isso? Uma discussão pequena virar gigante fora de proporção, sem nem você entender por quê. Geralmente não é sobre aquele momento. É uma dor bem mais velha, aparecendo disfarçada. Mas presta atenção nisso, porque aqui a coisa muda de figura. No instante em que você percebe essa dor, em vez de virar ela, alguma coisa se solta. Você para de alimentar o ciclo. Só de olhar para a dor, sem brigar com ela, ela começa a perder força. Parece simples demais para ser verdade, eu sei. Mas espera só mais um pouco, porque o que vem agora muda a forma como você entende quem você é. Tolle falava de duas camadas dentro de cada pessoa. Uma é a história que você conta sobre sua vida. Seu nome, seu passado, suas quedas, suas vitórias. A outra é a vida em si, o que realmente está acontecendo aqui, agora, por trás de toda essa história. Quase todo mundo vive grudado na história. Você já disse, minha vida é um caos, enquanto, naquele exato momento, estava só sentado, respirando, seguro. O caos mora na história que a mente conta, não no instante presente.
Isso não é fingir que problema não existe. É perceber que existe uma diferença entre o que está acontecendo de verdade e o que a mente inventa em cima disso. E é exatamente essa diferença que separa quem sofre da vida de quem observa a vida com os olhos abertos. Agora, talvez você esteja pensando, isso é só psicologia? Ou tem algo de fé nisso tudo? E tem sim. Tolle sempre falou disso como algo espiritual, ligado a um despertar maior que passa por cada um de nós. A gente vive num tempo de transição. A mente que só pensa em separação, em competição, em medo, criou boa parte dos conflitos que a humanidade já viveu. E hoje, cada vez mais gente sente um chamado quieto para acordar dessa prisão silenciosa do pensamento. Esse despertar não chega como um raio caindo do céu. Ele chega baixinho, no momento em que você percebe um pensamento ruim se formando e só observa, sem entrar nele. No silêncio antes de responder alguém com raiva. Na respiração que você sente no meio da correria do dia. Cada um desses instantes é uma pequena vitória. É presença vencendo o automático. E são esses instantes, um atrás do outro, que Tolle chamava de despertar de uma consciência nova. Só que existe um obstáculo grande nesse caminho, e ele mora dentro da gente, o ego. E antes que você pense que é só vaidade, saiba que para Tolle, o ego é bem mais sutil do que isso. O ego é você se grudar em pensamento, em opinião, em título, até no seu próprio sofrimento. Ele precisa estar certo, precisa comparar, precisa se sentir separado do mundo para existir. E quando se sente ameaçado, reage com defesa, com julgamento, às vezes até se fazendo de vítima. O curioso é que o ego não é inimigo para destruir. Ele só precisa ser visto. No instante em que você percebe um pensamento tipo, eu preciso ganhar essa discussão, esse simples perceber já abre um espaço de liberdade. Você para de ser o pensamento, passa a ser quem enxerga ele. E aqui talvez esteja o ensinamento mais bonito de tudo que Tolle deixou para o mundo. Você não precisa lutar contra a sua mente, só precisa testemunhar ela. Brigar com o pensamento só dá mais força para ele. Mas olhar em silêncio, sem julgar, vai esvaziando esse poder aos poucos. Pensem como isso muda tudo. Você não precisa virar uma pessoa perfeita, sem medo, sem falha, sem pensamento ruim nenhum. Você só precisa aprender a olhar esses momentos com um pouco mais de distância, com um pouco mais de silêncio por dentro. Tolle chamava isso de espaço consciente, aquele intervalo pequeno entre o que acontece e a sua reação. Quanto mais você treina esse espaço, mais presença você cultiva. E é dentro desse espaço que a paz de verdade aparece. Não porque os problemas somem, mas porque você já não é mais refém deles. Você já sentiu isso mesmo sem saber nomear? Aquele instante na frente do mar, olhando o horizonte, quando a cabeça simplesmente para de falar por alguns segundos. Ou vendo uma criança brincando, tão presente que esquece o resto do mundo. Esses momentos são provas pequenas de que existe em você uma parte que não é feita de pensamento. Guarda essa lembrança, ela é a porta de entrada para tudo que vem a seguir. Talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Um dia difícil, tudo dando errado, e de repente você para na frente de uma janela e vê a chuva caindo. Só isso. E por um segundo, o peso some. Não porque o problema se resolveu, mas porque naquele instante você não estava mais pensando nele. Você estava só vendo a chuva. Esses momentos parecem pequenos demais para importar, mas Tolle dizia que é exatamente aí que a vida verdadeira acontece. Não nos grandes eventos que a gente planeja com tanto cuidado, nos segundos simples, quase invisíveis, em que a mente se cala sozinha. E tem uma coisa curiosa nisso. Você não precisa forçar esse silêncio. Ele já está lá, o tempo todo, por trás do barulho. Você só esqueceu de perceber. É como um céu que nunca deixou de estar azul, mesmo quando as nuvens cobrem tudo por dias.
Isso muda a forma de entender a busca espiritual. Você não está atrás de algo novo, distante, que precisa ser conquistado depois de anos de esforço. Está aprendendo a reconhecer algo que nunca foi embora, um fundo silencioso, presente antes de qualquer pensamento aparecer. Tolle chamava esse fundo de consciência pura. Não é uma ideia religiosa distante, é simplesmente aquilo que percebe, a luz que ilumina cada pensamento, cada emoção, cada sensação do corpo, sem nunca se misturar com nenhuma delas. Pensa assim: os pensamentos vêm e vão como nuvens no céu, alguns escuros, pesados de tempestade, outros leves, quase brancos. Mas o céu nunca muda por causa deles. Ele continua o mesmo, seja qual nuvem passar. Você é mais parecido com esse céu do que com qualquer nuvem que atravessa ele. Só que a gente aprende, desde muito cedo, a se identificar com a nuvem, com o pensamento de raiva, com a lembrança triste, com a preocupação do futuro, e esquece que existe por trás de tudo isso uma quietude que nunca foi tocada por nada disso. Talvez agora faça mais sentido porque Tolle insistia tanto na palavra rendição. Não rendição como desistência, como se você fosse fraco por aceitar a vida como ela é. Rendição como um gesto de coragem. Parar de brigar internamente com o que já aconteceu e abrir espaço para o que está de fato acontecendo agora. Rendição não significa não agir. Significa agir sem a resistência interna que gasta tanta energia. Você pode enfrentar um problema difícil com toda a força necessária e ainda assim estar em paz por dentro. São coisas diferentes, a ação de fora e a briga silenciosa de dentro. Muita gente confunde aceitação com passividade. Mas aceitar o momento presente não é aceitar que tudo fique como está para sempre. É simplesmente parar de negar o que já é real, agora, antes de tentar mudar qualquer coisa. Você não muda o que ainda não aceitou existir. Pensa numa fila de trânsito parada, sem previsão de andar. Você pode passar o tempo inteiro se revoltando, batendo no volante, imaginando um jeito de fugir dali. Ou pode respirar, olhar pela janela, aceitar que nesse momento é exatamente onde você está. A situação não muda, mas o seu sofrimento sim. Essa distinção parece pequena, mas ela muda tudo na prática do dia a dia. Porque grande parte da nossa dor não vem do que acontece, e sim da resistência que a gente cria contra o que acontece. Duas pessoas na mesma fila. Uma sofre o dobro, só porque brigou o caminho inteiro com uma realidade que já estava ali. E o corpo sente isso antes mesmo da mente perceber. Um ombro tenso, uma respiração curta, um aperto no peito, sem motivo aparente. Tolle sempre chamava a atenção para o corpo como um caminho direto de volta ao presente. Antes de qualquer pensamento, o corpo já está aqui, agora, sentindo o que sente. Por isso, ele ensinava um exercício simples: sentir o corpo por dentro, sem olhar para ele, só sentindo a energia viva que percorre as mãos, os braços, o peito. Sem pensar sobre isso, só sentindo. Esse pequeno gesto já tira você do turbilhão da mente e te devolve para o instante presente. Experimenta agora, enquanto ouve isso, sinta suas mãos por dentro, sem olhar. Sinta se existe um leve formigar, um calor, uma vibração. Pronto. Por alguns segundos, você estava fora do pensamento repetitivo. Estava simplesmente aqui. E é exatamente esse aqui que a maioria das pessoas passa a vida procurando lá fora. A natureza, dizia Tolle, tem esse mesmo efeito. Uma árvore não carrega história sobre si mesma. Ela não se compara com a árvore vizinha. Não guarda mágoa do vento que a machucou ontem. Ela simplesmente é inteira no presente. Por isso, observar a natureza, de verdade, sem pressa, acalma tanto por dentro. Quando você olha para uma paisagem e sente aquele silêncio quase físico, não é só estética, é reconhecimento. Alguma parte sua reconhece, naquele instante, a mesma presença que ela é. A árvore, o rio, o céu.
Tudo isso reflete de volta a quietude que também existe dentro de você, esperando ser notada. Mas o mundo moderno foi feito para te afastar disso. Notificação atrás de notificação. Uma tela puxando a atenção para outra. E aos poucos, a gente perde a capacidade de simplesmente estar. De olhar para o café da manhã sem o celular do lado. De ouvir alguém falando sem já pensar na resposta. Tolle via isso como um dos maiores desafios do nosso tempo. Recuperar a capacidade de presença, num mundo desenhado justamente para fragmentar a atenção. E talvez por isso o ensinamento dele tenha ficado ainda mais urgente agora do que quando ele escreveu pela primeira vez sobre isso. Só que presença não significa isolamento. Muito pelo contrário. É nos relacionamentos que a falta de presença mais dói. E é ali que a prática mais transforma. Quantas vezes você está do lado de alguém que ama, fisicamente ali, mas com a cabeça em outro lugar completamente? Tolle falava de um tipo de amor que só existe quando duas pessoas conseguem estar, de verdade, presentes uma com a outra, sem projetar no outro as próprias feridas antigas. Sem esperar que o outro preencha um vazio que só presença pode preencher. Isso muda completamente a qualidade de qualquer relação. Muitos conflitos de casal, de família, de amizade, nascem do encontro entre dois egos feridos, cada um tentando se defender, se explicar, ter razão. Quando um dos dois consegue, mesmo por um instante, sair desse jogo e simplesmente escutar, sem se defender, alguma coisa se abre. O outro sente e o clima muda, quase sem palavras. Isso não quer dizer engolir tudo calado, aceitar desrespeito, ficar em silêncio quando algo precisa ser dito. Presença não é passividade. É a capacidade de responder a partir de um lugar mais claro dentro de você, em vez de reagir no automático, puxado pela raiva antiga ou pelo medo de ser abandonado. E aqui entra outra ideia poderosa de Tolle. O que você mais busca lá fora, no fundo, é a mesma paz que só existe quando você para de buscar. Dinheiro, reconhecimento, um relacionamento perfeito, tudo isso pode trazer prazer temporário. Mas nenhum deles entrega o que só o presente entrega, a sensação de já estar completo, sem precisar de mais nada. Isso não significa abandonar sonhos, metas, desejos. Significa persegui-los sem depender deles para se sentir bem. Você pode desejar algo com todo o entusiasmo, trabalhar duro por isso e ainda assim estar inteiro agora, antes mesmo de alcançar. Essa é, talvez, a diferença mais sutil e mais libertadora que existe. Tolle usava duas palavras diferentes para separar isso: felicidade e alegria. A felicidade depende de algo acontecer do jeito que você quer. Ela vem e vai, junto com as circunstâncias. Já a alegria, segundo ele, nasce de dentro, de estar alinhado com o presente, independente do que está acontecendo ao redor. É por isso que você já deve ter visto pessoas com muito, aparentemente tendo tudo, e ainda assim infelizes. E outras com pouco, carregando uma leveza que não faz sentido racional. A diferença não está no que a vida trouxe para elas, mas na relação que cada uma construiu com o próprio presente. Só que existe um medo escondido atrás de tudo isso, e Tolle nunca escondeu isso: o medo do vazio. Muita gente teme o silêncio porque lá no fundo acha que vai encontrar um nada assustador. Por isso enche a vida de barulho, de tarefa, de distração. Preenche cada segundo só para não precisar encarar esse suposto vazio. Mas o que existe ali, quando você finalmente para, não é um buraco escuro. É uma quietude viva, cheia de presença. O medo do vazio é, na verdade, medo de perder a identidade que a mente construiu com tanto esforço. E é justamente essa identidade que precisa se afrouxar, para que algo mais real possa aparecer. Tolle contava que seu próprio despertar veio de um momento de desespero tão profundo
que ele quase não aguentava mais viver daquele jeito. E foi exatamente nesse fundo do poço que uma pergunta simples surgiu dentro dele. Se eu não aguento mais viver comigo mesmo, então quem sou eu que percebe isso? Existem dois eus ou só um? Essa pergunta, feita com sinceridade, foi o que abriu a porta para tudo o que ele ensinou depois. Porque no instante em que você percebe que existe um eu sofrendo e outro eu que só observa esse sofrimento sem se afogar nele, alguma coisa muda de lugar dentro de você. Você descobre que não precisa ser o que sofre. Isso não é fuga do problema. É o oposto. É olhar de frente para a dor sem se perder dentro dela. É a diferença entre estar dentro do rio, sendo levado pela correnteza, e estar sentado na margem, vendo o rio passar. A dor continua existindo, mas você já não é mais arrastado por ela do mesmo jeito. Com o tempo, essa prática vira um jeito de viver, não só uma técnica pontual. Você começa a perceber padrões antigos se repetindo. A mesma insegurança, o mesmo medo de rejeição, a mesma vontade de controlar tudo. E em vez de julgar esses padrões, você aprende só a reconhecer. Ah, é essa voz de novo. Voz. Sem se identificar, é um dos gestos mais simples e mais poderosos que existem. Não precisa de anos de terapia para começar, embora a terapia também ajude bastante nesse caminho. Precisa só de um instante de honestidade com você mesmo, repetido várias vezes ao dia, sem cobrança, sem perfeição. Tolle também falava de uma criança interior que boa parte de nós perdeu contato ao crescer. Uma capacidade de se maravilhar com coisas simples, de rir sem motivo, de estar completamente absorto num momento, sem julgar se está sendo produtivo ou não. Essa espontaneidade é, na verdade, uma forma pura de presença. Você já reparou como uma criança pequena consegue ficar minutos observando uma formiga andando no chão? Sem pressa, sem julgamento, sem pensar em nada além daquilo. É exatamente esse estado que, aos poucos, a vida adulta vai apagando, substituindo por agenda, meta, cobrança. E é exatamente esse estado que a presença resgata de volta. Talvez o convite mais simples que fica de tudo isso seja permitir, de vez em quando, pequenos momentos assim. Olhar para o céu sem pressa. Ouvir uma música sem fazer mais nada ao mesmo tempo. Sentar em silêncio por alguns minutos, sem culpa, sem sensação de estar perdendo tempo. Esses momentos recarregam algo que a vida corrida esgota. E talvez no fim, o que Tolle mais quis dizer com tudo isso seja bem simples de resumir, mesmo sendo profundo de viver. Você já é completo agora, antes de qualquer conquista futura. A busca inteira da vida pode ser, na verdade, um esquecimento temporário disso. E o despertar, só um lembrar gentil de quem você sempre foi. Tem outro detalhe que Tolle sempre destacava e que passa despercebido na correria do dia. A gratidão. Não a gratidão forçada, de lista repetitiva, sem sentir nada. A gratidão que nasce quando você realmente percebe o que já tem, aqui, agora, sem esperar mais nenhuma conquista para sentir isso. Parece contraditório, mas quanto mais você aprende a estar presente, mais fácil fica sentir gratidão por coisas simples. Um café quente na mão, uma conversa boa, o silêncio de uma manhã antes de todo mundo acordar. Coisas que a mente, ocupada demais correndo atrás do futuro, nem registra que existem. E essa gratidão, quando é real, muda a forma como você trata quem está ao seu redor. Alguém presente, grato, tende a ser mais gentil, mais paciente, menos preso em cobrança. Não porque decidiu ser assim por obrigação moral, mas porque, de dentro para fora, já não sente tanta falta que precise cobrar do outro. Talvez por isso Tolle dissesse que o despertar de cada pessoa não é só um benefício individual, é algo que se espalha. Uma pessoa mais presente contamina o ambiente ao redor com mais calma, mais escuta, mais espaço. Você já deve ter sentido isso perto de alguém assim, mesmo sem saber explicar o motivo.
E o oposto também é verdade. Uma pessoa presa no automático da mente, ansiosa, reativa, espalha tensão só de estar por perto, mesmo sem dizer uma palavra. Isso mostra como esse trabalho interno, que parece só seu, tem um efeito bem maior do que imagina, alcançando quem convive com você todos os dias. Por isso, talvez o convite final de tudo isso não seja só encontre paz para você. Seja, encontre essa paz, porque ela vai além de você. Vai alcançar quem você ama, quem cruza seu caminho, até estranhos num dia difícil. Um simples olhar presente pode mudar o dia de alguém, mais do que qualquer conselho bem intencionado. No fim, talvez o ensinamento inteiro de Tolle caiba numa única frase, simples de entender, mas que leva a vida inteira para se tornar real. Você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar o que procura. Só precisa parar, por um instante, e perceber que aquilo que você busca lá fora sempre esteve aqui, esperando silenciosamente por trás de cada pensamento. Um dos maiores enganos de quem busca isso é achar que despertar significa nunca mais ter um pensamento ruim, viver flutuando, sempre em paz. Tolle sempre foi honesto. Despertar não é um destino final, é um caminho de voltar, de novo e de novo, para o presente, todo dia, a cada momento. Você vai se distrair, vai se perder em pensamento repetido, vai reagir no automático várias vezes ainda. Isso não é fracasso, é só parte de ser humano. O que importa não é nunca se perder, é perceber cada vez mais rápido quando isso acontece e voltar com carinho para o presente. E olha que detalhe simples muda tudo na prática. Você não precisa de horas de meditação em silêncio para sentir isso. Dá para praticar lavando louça, sentindo a água na mão, sem a cabeça em outro lugar. Dá para praticar andando, sentindo o pé tocar o chão. A vida do dia a dia vira o próprio caminho. Muita gente acha que precisa mudar tudo para encontrar paz, trocar de emprego, de cidade, de relacionamento. Mas Tolle sempre avisou: sem presença, qualquer lugar novo repete o mesmo sofrimento antigo. Porque o problema nunca esteve lá fora, sempre esteve na relação entre a mente e o momento presente. Isso não quer dizer que mudança externa não importa. Quer dizer que, sem consciência por dentro, ela nunca é suficiente sozinha. A transformação de verdade começa de dentro para fora, quando a relação com o próprio pensamento muda primeiro. E talvez esse seja o convite mais silencioso e ao mesmo tempo mais forte de tudo que Tolle deixou. Parar de procurar paz em algum lugar distante, numa conquista futura, numa versão perfeita de você mesmo. E começar a perceber que essa paz sempre esteve aqui, atrás do barulho da mente, esperando só um instante de silêncio para aparecer. Talvez o maior despertar não seja descobrir algo novo, seja parar de fugir do que já está bem aqui. Esse instante, simples, silencioso, onde a vida de verdade acontece. A sua mente vai continuar falando, isso é normal. Mas agora você sabe que pode só escutar, sem virar ela. E é nesse pequeno espaço que a liberdade de verdade começa. Me conta aqui nos comentários, qual foi o último momento em que você sentiu esse silêncio por dentro, mesmo que por poucos segundos? Escreve, porque talvez sua resposta ajude alguém que está precisando ouvir exatamente isso hoje. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. A gente segue junto nessa caminhada de presença.